Boa tarde, fala comigo, vocês estão bem? Tudo tranquilo com vocês? Vamos bater um papo aqui, nós dois. Eu e você, você e eu. Seguinte, você deve estar vendo aqui com o capô aberto, pensando, viu, o que você está fazendo no carro? Manutenção, upgrades, né? Aguarde que logo logo vem mais coisas para vocês, tá? Porque assim, a gente vai andando, a gente vai conhecendo pessoas, vai ter experiência, a gente vai abrindo a mente, né? E não é de hoje que eu estou tentando pôr uma teoria em prática, só que assim, às vezes falta, né, tempo, então tem que ir devagarzinho para poder, né, ir galgando os degraus e pondo tudo certinho, deixar tudo ok, né? Primeiramente, vamos falar de motor. Para o motor funcionar bem e aumentar seu rendimento, o que é legal você ter? Bastante combustível e uma densidade de ar, um ar denso, um ar frio, né? Para a hora que comprimir no cilindro ele não perder, ele não adquirir tanta caloria, né? Porque a compressão, o oxigênio, ele tende a esquentar e deixar a mistura mais pobre. Então, quanto mais gelado esse ar entrar no cilindro, melhor a queima, melhor a combustão. Então, você tem mais moléculas de oxigênio ali, né? Com ar geladinho, do que num ar quente, né? Que elas estão mais espaçadas. Isso aí eu acho que deve ensina no colegial, mas hoje em dia tá difícil você aprender alguma coisa assim. Então, quando você vai mexer com reprogramação de motores, o que você tem que fazer? Você pega um motor que é só turbina, legal você pôr um intercooler, já é um upgrade, porque você dá uma resfriada no ar que a turbina pressurizou, né? Que a turbina ela pressuriza, ela soca ar para dentro, e esse ar, querendo ou não, ele vai esquentar, né? Devido ao trabalho da turbina, isso é fato. Então ele passa, né, pelo intercooler, dá uma refrigerada e vai lá para o coletor e depois finalmente para os cilindros, onde ele é comprimido novamente, ele esquenta, vamos dizer assim, a uma temperatura muito alta e vem a injeção de diesel. E o diesel é inflamável, ele pega fogo instantaneamente. Esse é o ciclo diesel. Já o ciclo da gasolina é a mesma coisa, só que ele precisa de uma centelha, né? Essa mistura, quando é comprimida, ela tem ar e gasolina, comprime, dá uma centelha, explode e tal. O diesel não precisa dessa centelha. Só essa compressão, né, do oxigênio lá no cilindro, ou no caso, anticâmara, no caso do motorzinho aqui, o bico injeta o diesel, ele já queima e já faz todo o trabalho, né? Porque você escuta aquela castanhadinha, é o diesel queimando na anticâmara, tá bom? Por isso também que isso aqui não fumaça. Quando você abre muita bomba e começa a fumaçar, logo logo você vai perder o cabeçote, tá? Fica a dica. Ciclo indireto, é difícil você fazer fumaça dele, porque ele tem que aproveitar totalmente a queima para, né, ter uma temperatura legal, uma temperatura de trabalho adequada. Se você põe mais diesel, a mistura fica pobre. Se você põe mais ar, a mistura fica pobre. Qualquer um desses dois, a temperatura sobe e acaba trincando as anticâmaras. Então fica a dica, tá? Esse é o meu motor. Se você notar, já faz um tempo que eu estou fazendo alguns upgrades nele, que eu estou melhorando, que eu estou fazendo disposição, que eu estou mexendo, vai ficar legal, para dar um up a mais. Primeira coisa que eu coloquei, primeira coisa que eu fiz, né? É um projeto, ele não sai da noite pro dia, ele demora anos. No meu caso, foi assim. Então a primeira coisa que eu tinha que fazer, eu tinha que criar espaço no cofre. Você sabe que isso aqui é tudo compacto, né? Então o intercooler é coladinho ali no motor, você não tem espaço para praticamente nada. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi o lift. Além dela subir, né, de você deixar um aspecto visual legal, para mim ficou legal porque eu criei espaço aqui dentro do motor para colocar algumas coisas que eu queria. Por exemplo, uma bateria maior, hoje eu uso uma bateria de 100 amperes aqui. Consequentemente isso, eu tive que trocar a minha pressurização. Minha pressurização já é inox. O que perde mais calor quando a turbina comprime? A borracha ou o inox? O inox ele já vem perdendo caloria, tá? Isso aqui ó, é da 4x4 MIT, proteção e acessórios. Vou deixar aí na descrição lá do João. Top demais. Fez sob medida pra gente. Então a turbina puxou o ar, pressurizou, passou aqui no meu minha tubulação de inox, já veio perdendo caloria. Entrou no meu intercooler, que é original, tá? Ainda, por enquanto.
dá uma resfriadinha e já vai perdendo mais um pouquinho de temperatura, porque ele também é inox, tá? E entra aqui no coletor e vai fazer todo o trabalho diesel, beleza? Ok. Posteriormente, o que eu fiz? Para ajudar nessa refrigeração do cofre, né? Eu tirei a minha captação daqui, ó, que aqui é a caixa de roda, ela pega muita poeira, e joguei aqui para dentro do motor. Mas aí vai pegar quente do motor. Por isso que já veio a segunda melhoria, essas grelhas, tá? Pra quem não lembra, eu andava com um capô semi-aberto. Eu tinha duas porquinhas que eu coloquei aqui, ó, pra poder dar espaçamento para esse ar que entra aqui pela frente, né? Esse ar que entra aqui, passa através do condensador do radiador, se dissipar, ele ir embora. Então ele entra e sai, entra e sai. Ai, ele sai pela caixa de roda. Não sai não. O único lugar que tem para ele sair é esse buraquinho aqui, ó, que fica ali entre a turbina e o motor, e do outro lado a mesma coisa, atrás da bomba injetora e do motor de arranque. Como é ar quente, vocês devem saber que o ar quente entra e ele sobe, ele é ascendente, então o ar vem aqui pela frente, mistura, rouba a caloria aqui do motor e sobe. Então onde que ele vai sair melhor? Pelas grelhas do capô, tá? Em contraparte, temos isso aqui, ó, o scoop do capô, que faz uma entrada forçada de ar passar por onde? Pelo intercooler. Então o ar vem de cima, bate no scoop e entra forçado aqui no intercooler para ajudar a resfriar o ar da turbina. Isso já veio de fábrica. Ok. Só que, pensa comigo, o turbo, ele é uma energia desperdiçada. Criaram o turbo a partir dessa ideia. Se ele é uma energia desperdiçada, por que não reaproveitar? A partir da hora que você deu partida, os gases estão saindo, você põe ali um rotor no escape, ele pressuriza na parte fria através de um eixo. Pronto, isso é o funcionamento de uma turbina. Pensando um pouquinho, né, gente? Não custa. Esse ar forçado que está entrando aqui para resfriar o intercooler, tá vendo aqui, ó? Tá entrando aqui. Em algumas caminhonetes, até 2008, 2009, não lembro certo o ano, elas têm um ventiladorzinho embaixo, que foi descontinuado a partir de 2009 ou 2010, também não lembro certinho. A minha não tinha esse ventilador, e eu coloquei, tá? Tem um vídeo que eu mostro pra vocês eu instalando. Tanto que todas vêm essa tomada aqui, ó, essa tomadinha 12 volts. Quando o sensor de ar, né, esse aqui, ó, detecta que esse ar tá chegando lá acima de 65 graus, ele manda um pulso pro módulo informando para ligar o ventiladorzinho. Só que o ventiladorzinho é tão pequeno que ele não dá, vamos dizer assim, ele não altera em nada praticamente. Por isso que descontinuaram e fizeram um intercooler um pouco maior, tá? O que acontece? Eu vi que tinha sinal e coloquei ali o ventiladorzinho elétrico ali de 10 polegadas. Até então, ele funciona. Chega a 65 graus, né, de pressurização, e ele funciona. Deu resultado? Vou falar para você que não foi muito significativo. Mas tem uma energia sendo desperdiçada aqui. Por que não colocar? Correto? Beleza. Só que a gente já tem esse ar natural que é forçado através do intercooler, tá bom? Então, se esse ar é forçado, refrigera o intercooler, depois tem mais o que? Ele dá uma jogadinha ali na bomba e vai embora. Pensei, por que não, por que sim, por que não, por que sim? Vem a outra parte. Lembra quando a gente isola o ar quente? Tem uma saída aqui atrás, que sai do cabeçote. Eu consigo pegar ela certinho para vocês verem. Aqui, ó. Essa saída de água aqui, ó, é a que liga o ar quente, tá? Essa saída de água, geralmente a gente isola ela, a gente põe um tampão ali e ela fica off. Só que é uma saída de água do motor, né? Para poder refrigerar, para poder recircular. Como eu não tenho mais água na turbina e nem nos periféricos, ó, tudo selado, tá vendo? Até a recirculação da termostática eu fechei agora. Então eu não tenho mais nada aqui de água. Turbinona também não, tá ok. Tá? Sem água também. Tirei todos aqueles canos ali. Então a entrada estava morta.
aquela saída, né? Tava morta. Pensei, por que sim, por que não, por que sim, por que não? Vamos fazer teste. Ganhei um radiador de óleo de um amigo meu. Tá vendo aí? Pensei, aqui só tem um intercooler. Por que não colocar um pequeno radiador de óleo para auxiliar, né? E retirar a água que tem aqui atrás do cabeçote, passar por ele, fazer ela forçar ela por ele, né? Então olha lá para você ver, a mangueira sai de lá, 16 milímetros. Tem que melhorar isso aqui ainda, tá? É só experimento, então eu tive que deixar ela bem grande. Então ela sai 16 milímetros, entra no meu radiador de óleo aqui 16 milímetros, que está fixado embaixo do meu intercooler, tá bom? E sai 19 milímetros, então eu coloquei aqui um nip de 19, de 3/4. Então ele entra 5/8, sai 3/4, para entrar no meu T de PVC, que é o T que a gente faz pro kit gelo, tá? PVC é a temperatura. Aí ele entra aqui no meu PVC 3/4 e vem pro meu radiador. Meu radiador da onde? Incompany Radiadores. Você conhece o Tony? Não conhece o Tony? Então você vai conhecer Incompany Radiadores e Intercoolers. Logo você vai saber o porquê desse vídeo também. É a divulgação também desse lindo radiador aqui que ele fez pra gente, tá? Pedi pra ele fazer um específico. Ele atendeu super bem, super show. E fez um pra gente aqui sob medida. Porque quando eu falo sob medida, eu quero que você... Vamos ver se dá pra fazer, pra ver o porquê sob medida. Olha aqui a espessura do radiador. Olha só. É, galera. Mais pra frente vai sair um vídeo só sobre isso, tá bom? Por enquanto, deixa em off. Então, o Tony, através da Incompany Radiadores, fez essa peça pra gente. E antes, né, tive a ideia de jogar. Antes de jogar essa água que sai de trás do cabeçote direto pro radiador, né? Apesar que já é um radiador brasado, de alumínio, coisa top, coisa de primeira linha. Eu pensei, por que não aproveitar essa primeira entrada de ar aqui? Ajudaria? Porque é um ar, né, que tá entrando aqui, natural, sem gastar energia, só com o movimento do carro. Vai ajudar no meu intercooler, depois vai usar o meu radiador de óleo, que agora é água, né? Ajudar a resfriar essa água que sai de trás do cabeçote. E aí já vai entrar um pouco mais fria aqui no meu radiador na frente. Correto? Você pegou a ideia aí? É uma pré-perca de caloria no radiador pequeno para depois entrar no radiador grande, para não sobrecarregar o radiador grande. Entendeu a lógica do negócio? Então eu estou usando uma entrada natural para poder fazer uma ajuda no meu radiador e não sobrecarregar. Posteriormente, né, eu tenho aqui o elétrico, isso aí sem dúvida, né? Então eu já tenho, vamos dizer assim, que eu tenho uma temperatura um pouco mais baixa. Mais baixa não, eu perco caloria mais rápido, vamos dizer assim. Porque aqui, ó, não é assim, eu ando a 60 graus, 70 graus, não é. Isso aqui é 88, 90, cai para 86 de novo, agora que liga o elétrico. E fica ali um pouquinho andando normalmente no trânsito, depois sobe para 90 de novo, baixa de novo, e é isso daí, tá? Por que eu tive que fazer esses upgrades aqui? Vocês viram que eu fui num delivery esses dias, né? E assim, só quem é bitolado que não tá vendo a onda de calor que tá em pleno inverno, 35 graus na sombra. Cara, o carro sofre, bicho. O carro sofre. Estive em São Paulo, pegando ali congestionamento ali na marginal, né? Marginal Tietê. Cara, ainda bem que eu tenho o elétrico. Porque quem tinha viscosa, cara, infelizmente sofreu mais ainda do que eu. Você tá lá rodando, cara, não vem, a massa de ar que tá vindo tá tão alta que não faz a troca térmica com o radiador. É muito pouco. Agora você imagina subir numa serra. Agora você imagina forçando ali, né? Então assim, a temperatura vai subir mesmo. Eu até comentei isso nos grupos. Quem é dos meus grupos aí viu eu falando sobre isso, para se alertar nesses dias agora.
e não apertar tanto o carro, porque só vai perceber se você tiver o quê? O termômetro digital de temperatura. Porque você já está acostumado com ele numa certa temperatura, nesses dias aí, né, que não são habituais, ele começa a subir mais, porque a troca térmica está deficiente. Ah, é o carro com problema? Não necessariamente, tá? Eu fiz Cunha, Paraty, Paraty, Cunha. Cara, quantos carros baixos eu vi no estacionamento que não tava aguentando subir e ferveu. Eu tava com o eixo, não tava quebrado o meu eixo, vocês viram, vocês acompanharam nos outros vídeos. O câmbio não tava legal, então eu subi meio que forçando ali em primeira marcha, segunda marcha. A temperatura, cara, 99, 100 e não tem jeito. Eu sei que é normal, pra mim tava ótimo, tá normal. Mas quem nunca presenciou isso acaba falando, puta, tá muito... Ai, vai explodir, vai explodir. Gente, até 105 graus, isso aqui é de boa, tá? O que você não pode é perder a água do radiador, por isso que a gente usa o reservatório selado, tá? Se usou o reservatório selado, não perdeu água, esse motor aqui chega a 105 graus de boa, sem dar problema de queimar junta e sem trincar cabeçote, beleza? Voltando à nossa lógica aqui. Agora, vamos falar. Vem perguntar, mas Will, você usou um radiador de óleo para ajudar no resfriamento da água? Sim, coloquei. Por quê? Porque agora a Incompany está fabricando para mim um radiador de óleo que vai aqui, tá? O meu tá aqui ainda, tá? Ele vai bem aqui. Eu vou aumentar ele tanto de espessura, tá? Vou aumentar a espessura dele, quanto de largura. Pra quê? Aqui ele vai caber o quê? 1 litro de óleo? Nem isso, 800 ml. Eu quero pelo menos 2 litros. E ele vai ser do que? O mesmo material do meu radiador, alumínio brasado. Pra que isso, Will? Pra mim ter uma troca térmica do óleo mais rápida. Ah, mas necessita disso? Quando eu ligo o ar-condicionado, a minha ventoinha do ar tá bem aqui na frente dele, tá? Não dá pra ver que eu pintei de preto. Mas eu tenho uma ventoinha auxiliar. Tem a do ar-condicionado aqui, eu tenho uma auxiliar aqui que está na frente do radiador de óleo. Uma coisa que talvez vocês não saibam, mas eu já constatei e já falei isso em outros vídeos. O óleo também é uma forma de você perder caloria no carro. Por quê? Porque ele está em constante movimento, lubrificando as partes com atrito e retirando caloria do bloco do motor. Pega essa dica. Por que eu quero aumentar a quantidade de óleo? Tá? Para ele se degradar menos, tá? Para ele se degradar mais devagar. Quando você aumenta a capacidade de óleo, você diminui o tanto de vezes que ele passa ali, teoricamente. Eu acredito que de 15 a 20% de vida útil vai aumentar um pouquinho mais. Não que eu vá diminuir a troca de 5 em 5 mil. 5 em 5 mil. Mas não vai ser aquele óleo já degradado. Eu espero que não, né? Mas até hoje, levando em consideração a lógica e teoria, tudo tem dado certo. Então eu acredito que vai dar bom. Então se eu tenho uma troca mais eficiente do óleo, resfrio esse óleo antes dele voltar para o meu sistema, então esse óleo já sai um pouco mais grosso, tá? Uma viscosidade um pouco melhor, vai tirar a temperatura mais rápido também, vai auxiliar a água nessa função, tá bom? E lubrificar melhor o meu motor. Ah, e como que funciona isso? Vamos lá. Meu radiador ele pega 0,8 de óleo. Fica aqui na frente, ele é bem pequenininho, enfim. Se eu aumentar a capacidade dele de troca térmica, eu vou baixar o tempo que esse óleo precisa para poder perder caloria. Exemplo, eu andando a 120 por hora, 3.000 rotações. Pressão minha de óleo fica entre 3 e 3,5 bar, tá bom? Se eu aumento um pouquinho para 130, 140, essa pressão cai, porque meu óleo afina. Meu óleo não dá tempo de passar nesse radiador, perder caloria e voltar. Então ele já volta meio quente, já volta mais fino. Então ele não troca muito bem a temperatura. O que acontece? A pressão cai, a pressão despenca. Ela fica entre 2,7, 2,8, ela não chega a 3 bar. Tirei o pé um pouquinho, o carro voltou para 115, 110. Cara, é instantâneo. 5 minutinhos rodando, a temperatura voltou lá para quase 4 bar. 3,5, 3,600, 3,700. Aí você dá uma pisadinha mais, ela vai para 4 bar, você mantém no 120, 125, você vê que é nítido
ela cai de novo ali para os 3, 3,5. Se aumentou um pouquinho, 125, 130, ela já vem caindo de novo para os 3. Então quer dizer, não dá tempo de fazer uma troca térmica adequada, não dá tempo de perder caloria, tá? Então por isso que o manual do carro fala, carro manual, câmbio manual, 5 marchas, em quinta marcha você vai estar no máximo 110 por hora, ponto. A gente faz as melhorias para poder andar um pouco mais, 120, 125, esporadicamente. Eu sou um cara que obedece, tipo, eu não vejo por que andar mais que 120, a verdade é essa. Motor urra demais, você não tem relação para tocar, a altura dessa geringonça aqui. Se entrar qualquer coisa na sua frente acima de 120 é difícil para parar. Agora eu tô com um upgrade de freio a disco na traseira, né? Vocês já também acompanharam isso daí, se não acompanhou, procura aí que tem. Tem as pinças, né? Eu utilizei as pinças dianteiras dela mesmo, do Mille 200, e pus atrás, que ficou sensacional, ficou brutal o negócio. Você pisa, ela senta. Só que eu ando carregado, eu ando com bastante coisa, então eu precisava fazer isso. Então, numa freada de emergência, quem vai te segurar? Segura na mão de Deus e vai. Então, 110, 120, você que tem família, você que é um cara consciente, cara, e carro para a vida toda, vai manter seu carro em excelente estado e você não vai ter contratempos com isso. Sem contar que são poucas rodovias no Brasil que te dá a oportunidade de rodar 120. Correto? Isso que eu tô falando aí. Bandeirantes, né? Que eu tive o prazer de ir em São Paulo ali, Castelo Branco. São rodovias top, cara. 5 faixas, dá pra você andar de boa, né? Agora eu sou aqui do MS. O máximo que eu consigo andar aqui é 100. É 90 na verdade, eu ando a 100, eu tô acima. Mas é 80, porque não é à toa, existe um estudo por trás disso. Aqui qualquer coisa que você vacilar, cara, é uma anta que entra na sua frente. São animais tão dóceis que ele não tem medo. Ele entra na frente e acaba sendo atropelado. Então respeite a fauna também, tá? Então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Então quando chegar o radiador novo aqui, o radiador de óleo, vocês vão ver, né? Eu vou tirar a grade, vou instalar, vou ver quanto vai caber certinho de óleo nele. Vou colocar um sensor de temperatura antes e depois, para ver se ele vai dar realmente essa perca de caloria. Porque isso aqui funciona, tá? De novo, Incompany radiadores. Mas enfim, vocês viram aqui que o upgrade foi dado. Vocês estão sentindo falta aqui do meu alternador, né? Aquele quebrou o esticador. Eu quebrei, né? Eu fui forçar ele hoje, eu quebrei. Então eu vou soldar daqui a pouco ele volta pra cá, tá? Aí eu monto o filtro de novo. O carro tá perfeito, tá andando, tá ok, tá puxando. Eu fiz aproveitei que eu tava mexendo, já limpei a variável de novo. Tava uma bosta. Tava toda carbonizada em menos de 6 meses. Vocês acham que a variável é 2, 3 anos? Não. Você andou 6, 7 meses, menos que isso até, dependendo de como tá a sua bomba aí. Pode abrir, pode limpar, que vai estar suja, vai estar com fuligem, vai começar a enroscar. Tá bom? Fica a dica de novo. Então, esse é o conhecimento que eu queria passar para vocês, tá? Se atentem a isso. Andem devagar com seus carros e mantenha sempre em dia. Nossa manutenção já foi dada. Agora é só esperar chegar o radiador de óleo para poder fazer a troca aqui na frente. Radiadorzão de novo, Incompany Radiadores lá de São Paulo. Meu amigo Tony, vai ficar 100%. De repente, por que não? Eu vou copiar a ideia do Helder e do Ney. Eu vou pôr mais um scoop aqui. O que vocês acham? E aí eu, em vez de eu puxar. Ô Tony, já sei. Eu vou pedir pra você fazer um intercooler pra mim. Igual esse, vou colocar aqui do lado e vou subir essas mangueiras para esse intercooler. Vou colocar um scoop aqui para ajudar esse radiadorzinho. Aí eu tiro ele aqui de baixo e jogo aqui, ó. O que vocês acham? Vai ficar show ou não? Ah, meu Deus do céu.